Oi, gente. Bom, como eu falei na aula anterior, eu dividi essa parte 2 em dois vídeos porque estava ficando muito longo, né? Vamos aqui com a parte 4, o tópico 4, subdesenvolvimento e dependência econômica. Essa questão do subdesenvolvimento e dependência econômica é voltada para a questão do Brasil, certo? No Brasil, nos anos de 1930, vai ser instaurado o Estado moderno, que vai substituir o Estado oligárquico, né? E a indústria nacional ela vai começar a se desenvolver nos anos de 1930. Esse período em que se desenvolve a indústria no Brasil e que o Estado moderno substitui o oligarca, ele é muito importante para poder entender a história do Brasil, né? Pois foi consequência desse momento que a questão do subdesenvolvimento e da dependência econômica do país começou a ser estudada pelos sociólogos, a partir desse momento, certo? Esse debate, além de ser atual, ele tem uma relação direta com o posicionamento do Brasil diante de outras economias do mundo, né? No caso, o lugar do Brasil ele vai ser pensado com base na divisão internacional do trabalho, isto é, em como o Brasil foi e ainda é construído a economia nacional do Brasil, certo? E se são produtos estratégicos ou se são matérias-primas e como essa produção ela acontece, né? Como ela se insere nos países e como ela se insere na economia nacional. Como nós vimos nos itens anteriores, mesmo depois da independência do Brasil em 1822, ele ainda vai continuar sendo um país produtor de mercadorias com baixo valor agregado. Mesmo o Brasil sendo independente, ele vai continuar abastecendo outros países, sobretudo os Estados Unidos da América e a Europa, enquanto os outros ele vai continuar abastecendo os outros países, assim o Brasil ele vai crescer como um país subdesenvolvido, enquanto as outras economias elas vão se consolidar, se estruturar de maneira mais sólida, né? Elas vão ter como base na sua produção de bens produtos manufaturados pela indústria, né? Sobretudo a indústria automotiva. Bom, em questão ao subdesenvolvimento no Brasil, o subdesenvolvimento no Brasil ele vai aparecer como um problema que vai ser enfrentado tanto pela sociologia, quando vai ser estudado por ela, quanto pela própria sociedade brasileira. Dentre os sociólogos que nós vamos estudar, sociólogos e economistas, no caso Celso Furtado é um economista, ele vai estudar essa questão do subdesenvolvimento no Brasil, né? Ao escrever a obra Formação Econômica do Brasil e Celso Furtado, assim como o Caio Prado Júnior, ele se preocupava com a economia do passado colonial e chamava a atenção em seus estudos para a ligação presente do Brasil desde sua colônia entre a economia brasileira e a economia mundial. Ele vai dizer em seus estudos que o Brasil, desde sua colônia, ele tem uma relação de exportação, né, de produtos para outros países a nível mundial. E o Brasil se estrutura como um país exportador. O subdesenvolvimento, segundo Furtado, ele seria uma forma de organização dentro do sistema capitalista. Ou seja, essa relação de subdesenvolvimento ela vai acontecer quando se já está inserido dentro do sistema capitalista e não quando se inicia o capitalismo. No caso, os países subdesenvolvidos eles já têm essa relação de dependência em relação aos outros países. Assim, o Brasil, na sua formação, ele se tornou dependente de países desenvolvidos, porque o Brasil se estrutura como um país subdesenvolvido. E essa condição de subdesenvolvido e de dependência em outros países, ela é muito difícil, quase impossível de ser superada, a não ser por meio de uma forte intervenção do Estado na questão da indústria. E isso não aconteceu dentro do Brasil, certo? A análise do Furtado, ela destacava a grande concentração de renda quando ele vai estudar os países, né? A grande concentração de renda em nível mundial durante o século XX, até a década de 1950. Ele vai dizer que essa grande concentração de renda a nível mundial, ela ampliou a separação entre países ricos e países pobres, desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, Furtado ele vai dar a definição do subdesenvolvimento
como se fosse um quadro de relações de dominação, de dependência entre países, né? Relações essas que tenderiam a se perpetuar, porque elas vêm até desde o período colonial até os dias de hoje. E o Brasil, que vive nessa condição de país subdesenvolvido, país dependente dos países desenvolvidos, como que ele poderia sair dessa condição? Seria necessário que, em meados do século XX, o Brasil ele tivesse estabelecido novas prioridades com o objetivo de atingir novas concepções de desenvolvimento. Segundo Furtado, uma ação política que, no lugar de produzir padrões de consumo de uma minoria abastada, privilegiasse a satisfação de necessidades fundamentais da população como um todo, neutralizaria o subdesenvolvimento. O que Furtado quis dizer com isso? Ele quis dizer que, no caso do Estado brasileiro, em vez de ele tentar produzir uma economia que beneficie somente a uma pequena classe, ele deveria pensar em desenvolver uma ação política que beneficiasse a todos. Um exemplo disso é o investimento na educação, né? Educação pública. Quando você investe na educação pública e não há essa questão quando há um investimento na educação pública, você vai ver que é visível a mudança. Você vai ver como os países como China, né? Ele investe muito na educação pública. Por quê? A maioria da população brasileira, ela estuda na escola pública. Se houver um investimento na escola pública, o país ele vai sair dessa condição, né? E uma observação que vale ser feita sobre a questão do subdesenvolvimento é que, assim, os países subdesenvolvidos, eles têm um índice altíssimo de desigualdade social. E quando você investe na educação, você diminui drasticamente essa desigualdade. Por quê? Quando você tem uma educação boa, de qualidade, que você vai no colégio, você vê que todas as escolas elas estão no mesmo nível e um nível adequado de educação, você vê que o aluno ele tem estrutura suficiente para ter um bom estudo, né? Década de 1950, implantação das multinacionais. Segundo Fernando Henrique Cardoso, esse processo de implantação das multinacionais, que acontece em 1950, ele não é exclusivo e não é específico do Brasil. Né? Vai acontecer também em países... Deixa eu olhar aqui. Vai acontecer em vários países latino-americanos, tá? E esse processo de implantação das multinacionais nos países, como também no caso do Brasil, ele acaba colocando os países pobres, mais pobres, os países subdesenvolvidos, em uma nova condição de dependência. Os países subdesenvolvidos, eles sempre estão nessa condição de dependência. No Brasil, essa fase ela vai ser marcada pelo interesse de países maiores, países centrais, em desenvolver aqui dentro uma indústria e o mercado interno, né? Então, nos anos de 1950 e 1970, uma nova dependência que teria como eixo central a transferência de capital estrangeiro para o processo de industrialização, ela vai fortalecer a concentração de renda dentro do país e é certo quanto aos trabalhadores integrados no processo, que vai aprofundar a desigualdade social. Então, esse investimento de capital estrangeiro, de certo modo, ele intensifica, né? Ele aumenta, ele fortalece a desigualdade econômica interna dentro do próprio país, porque vai haver uma concentração de renda por parte de uma minoria e a classe trabalhadora ela vai estar lá à margem da sociedade. Então, o que vai acontecer aí nesse processo de implantação das multinacionais aqui dentro? Nós vamos ter uma precarização do trabalho, né? E no Brasil contemporâneo nós vamos ver isso de forma muito intensa. Nas últimas décadas ocorreram mudanças na economia mundial, sobretudo na reestruturação produtiva. O que é isso? Vai haver uma mudança na forma como a produção dentro dos países é feita. Essa reestruturação ela tem como base a substituição intensa do trabalho por tecnologias novas, principalmente a robótica e a microeletrônica. No Brasil, a incorporação dessas bases tecnológicas ela vai ser impulsionada pelo neoliberalismo, né? Pela não intervenção do Estado. Nos governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, que vão promover dentro do seu período de campanhas, no seu período de mandato,
a abertura econômica, a privatização de empresas estatais, a desregulamentações de leis, correção, tá um errinho de escrita, de leis de proteção do trabalhador. Então, essa reestruturação produtiva dentro do Brasil, ela vai chegar nos anos de 1980 e o início dos anos de 1990, né? Dentro dessa reestruturação, o que vai acontecer quando ela acontece aqui? Quando ela chega, milhares de postos de trabalho foram substituídos por tecnologias robóticas e microeletrônicas. Assim, vai ser promovida a dispensa, ou seja, a demissão de boa parte da classe trabalhadora e aquela classe que fica, a ela vai ser incumbido o acúmulo de funções para os trabalhadores que permanecem em seus postos, né? Por quê? A demissão, por que há essa demissão? Há essa demissão. Porque o objetivo da reestruturação produtiva é aumentar a produtividade. Ela quer aumentar os lucros da empresa, né? Com base na submissão do trabalhador, porque se ele não faz, há quem queira, né? Que o Marx vai chamar de exército reserva, que não cabe na explicação aqui agora. Mas podemos ver uma aula para isso. Com base na submissão política de classe trabalhadora e das próprias instituições representativas do trabalhador, que são os sindicatos, são os partidos políticos, né? Por exemplo, um exemplo de partido político, PT, né? Partido dos Trabalhadores, o Sindicato dos Trabalhadores. Então, assim, o passado de desigualdade social, ele vai influenciar profundamente na forma como essa reestruturação, ela acontece e se efetiva aqui no Brasil, ok? Essa reestruturação, ela vai aprofundar uma condição de precarização que a classe trabalhadora brasileira já vivia desde a sua formação no início do século XX. Mas ela intensifica, ela aumenta. Nós vamos ter características gerais de degradação, de precarização, como a desregulamentações da Lei de Proteção do Trabalhador e a terceirização. Essas características gerais, elas acontecem tanto no Brasil como em outros países, tá? Essa degradação das leis de proteção do trabalhador podemos citar como aqui, durante o ano de 1990, houve uma flexibilização das negociações salariais e também de emprego, né? Essas negociações, elas vão permitir ao empregador dispensar o trabalhador sem pagar taxas trabalhistas, sem pagar os direitos trabalhistas. E a terceirização, ela é caracterizada por meio da terceirização das empresas que transferem a outras empresas a responsabilidade de parte da produção. Aquilo que ela não considera estratégico para ela, bom para ela, ela transfere para outra empresa. Mas existem as características centrais e específicas do próprio Brasil. Nós vamos ter 3. A informalidade, né, que pesquisas vão mostrar que no Brasil, com a questão da reestruturação produtiva, há um aumento do trabalho informal, o trabalhador está trabalhando mais, quando não há o desemprego, ele está trabalhando mais com a questão de não trabalhar de carteira assinada. Segundo, a degradação da condição de trabalho, né, que é aquela superexploração do trabalho, que ela vai ocorrer seja pela intensa jornada, pela uma jornada muito longa, ou pela aceleração do ritmo. Quando você tem metas para bater, olha, vamos lá, a gente tem a meta de bater aqui 3.000 produções de sapatos por dia. Então, é uma aceleração do ritmo do trabalho. E a intensificação de problemas de saúde no trabalho, né? A gente vai ver acidente de trabalho, doenças mentais, a violência no ambiente de trabalho devido à pressão exercida sobre os trabalhadores, que muitas vezes nós vemos dentro dessa empresa que há essa questão que eu falei para vocês do batimento de metas, né, produtivas. O trabalhador, ele fica psicologicamente abalado, porque ele só vai ganhar o extra, por exemplo, se ele bater a meta. Caso contrário, não. Trago para vocês uma charge que é o ritmo alucinante. Imagina, pegue seu braço e produza. A gente vê aqui o trabalhador esgotado, tendo que produzir, e o capitalista, dono da fábrica, ele quer produzir, porque para ele o que importa é lucrar. Então, esse quadro de reprodução das formas de desigualdade no Brasil, né, é representado aqui dentro da explicação. E a causa das desigualdades devem ser pensadas na relação entre vários elementos da formação da sociedade brasileira, porque nós devemos compreender o nosso passado para poder entendermos o nosso Brasil contemporâneo. Deixo para vocês também a atividade de hoje. Beijos e até a próxima aula.